Salmo 116. Ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, justo é o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, ó Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém? Esta é a expressão de Davi. Davi, ele diz para que a alma dele se tranquilize, para que não fique aflita, para que repouse nele. Porque Davi tem uma noção de que tudo que ele tem e de que tudo que ele é proveniente de Deus. Davi, ele faz uma declaração tremenda aqui. Davi diz: o Senhor me livrou da morte. Ele não diz: essas são as minhas estratégias, foram os meus aperfeiçoamentos. Ele não diz aqui: foi as minhas aquisições. Ele diz: foi o Senhor que me livrou da morte. E ele entende que a vida dele resume-se a uma intervenção de Deus. Por quê? Porque a vida dele era para ter tido um fim. Ele está ciente que foi Deus quem o livrou da morte. E se ele está escrevendo aqui, ele escreve ciente de que está de pé, porque Deus assim concedeu-lhe vida. Então ele quer declarar isso. Ele está dizendo: o bem maior que eu poderia ter, o Senhor me deu. Então por que você está aflita, minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus e verás a salvação. O Deus que livra da morte. Mas Davi diz mais. Davi diz: se eu hoje estou alegre, é porque Deus enxugou os meus olhos, as lágrimas. Porque Deus me livrou das traições, das invejas, das angústias, das perseguições. Se hoje eu tenho paz, é porque Deus enxugou dos meus olhos toda a lágrima. Mas Davi não para aí. Davi diz: tem mais. Deus livrou os meus passos da queda. Deus estabeleceu Davi
Deus fez uma promessa a Davi e disse para Davi: o teu reino será de geração a geração, eterno será também o teu reino. Não faltará sucessor em teu reino. Davi disse: Deus me livrou da queda. Tem pessoas que estavam bem, com um olhar altivo, achando que estava estabilizado, achando que não precisa mais de nada e de ninguém. E de repente veio a queda. Mas Davi diz: o Senhor me livrou da queda. Eu lembro que o presidente da nação, em dado tempo, Fernando de Collor de Mello, ele colocou um decreto que seria congelada a finança e tudo aquilo que estivesse no banco não poderia se mexer. E pessoas da noite para o dia perderam tudo. E no desespero tiraram a própria vida. Muitas pessoas morreram aquele ano. Mas Deus nos livrou da queda. Esta é a confiança de Davi em Deus. Por quê? Porque agora Davi está no palácio, mas um dia ele era um apacentador de ovelhas. Davi, ele está vestindo as melhores vestes, roupas de linho fino. Mas um dia ele pisou no barro, descalço. E ele reconhece que Deus o livrou da queda. Bispo, o que o senhor quer dizer com tudo isso? É muito simples. É reconhecer a Deus, é temer a Deus, é respeitar os seus oráculos, a sua direção, a sua palavra. E à medida que eu me aplico nisso, o Deus Todo-Poderoso abençoa a minha vida. Deus nos dá livramento. Mas a gente não tributa isso a Deus. Quantos livramentos de morte você já teve? Em quantas oportunidades era para você chorar, mas Deus foi misericordioso com você e enxugou os teus olhos das lágrimas. Em quantas oportunidades eram para ser gerado a queda na sua vida, mas Deus colocou a sua mão e disse: eu vou te sustentar com a destra da minha justiça. Davi reconhece o que eu e você muitas vezes não conseguem reconhecer. Me perdoe a franqueza, mas muitas vezes a gente é ingrato. A gente é ingrato. Por quê? Porque Deus fez na nossa vida do nada tudo. Do nada tudo. Eu não me envergonho de dizer, irmãos, eu comecei a minha vida com a minha esposa. Nós vamos fazer 27 anos juntos. E quando a gente começou, Carol, a gente começou num quartinho que era menor que esse altar aqui, numa cama de solteiro,
E a gente não tinha nem guarda-roupa, a gente colocava em umas caixas de papelão. E dormia eu, ela e o Edward, numa cama de solteiro. E ali a gente começou a nossa vida. Hoje Deus tem me dado uma casa. Hoje Deus tem dado quarto para os meus filhos, quarto para mim, mobília na minha casa. Hoje meus filhos não sabem o que é necessidade. Por quê? Porque Deus nos livrou. Não fui eu. Foi Deus. E seria muita ingratidão minha esquecer disso. E achar que a minha vida se resume ao momento. E achar que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa. Irmão, se Deus parasse hoje de nos abençoar, a gente estava no lucro, porque a gente não merecia a metade. Essa é a franqueza, essa é a verdade. Mas Ele é misericordioso, mas Ele é benigno, mas Ele é complacente em muitas coisas, porque longânimo é o nosso Deus. E o que eu preciso fazer? Tributar a Deus a minha devoção, a minha gratidão. Eu preciso ser com Deus, fiel a Deus. Eu preciso amar a Deus, porque Ele me amou. Se hoje as pessoas param para me ouvir, é por causa dEle. Porque houve um tempo que ninguém parava. Se hoje as pessoas me dão uma atenção, Ivan, é por causa dEle. Eu não posso achar, porque estou vivendo um momento, porque estou cercado de pessoas, porque hoje eu estou vivendo uma condição favorável, de que é o meu braço que faz isso. Porque quando eu acho que sou eu, vem a queda. Mas enquanto eu tributar a Ele a gratidão, o reconhecimento, o temor devido, Deus vai livrar os meus pés da queda, os meus olhos da lágrima, e a minha vida da morte. Eu estou te dando um exercício prático. Eu estou falando de algo que aconteceu comigo, é a minha vida. Estou mostrando para você um caminho que eu trilhei. Não foi fácil, chorei muito, passei por muitas dificuldades, mas jamais abandonamos a nossa fé. Jamais viramos as costas para Deus. E eu já vi porta da igreja fechar na minha cara. Eu já tive as minhas coisas colocadas para fora por não ter dinheiro para pagar aluguel. Mas nem por isso eu virei as costas para Deus. E Deus honrou a minha fé. Deus vai honrar você. Mas honre a Deus. Respeite a Deus. Eu tenho certeza que agora eu estou falando para centenas de pessoas, porque isso está na rede social. Aquela mulher, quando foi até o Senhor, ela foi prostrada. Uma mulher que tinha costume de ter tudo, de ver os outros se curvar diante dela, de ser bajulada. Esta mulher teve que se humilhar. Mas não porque ele pediu, porque ela determinou no coração.
Ela disse: eu já vi muita gente se curvar para mim, mas quer saber de uma coisa? Eu não pude mudar a minha vida. Eu vou me curvar para Ele, porque Ele pode mudar a minha história. Amém? Glória a Deus.